essa profecia, não é uma palavra, é uma profecia, que a apóstola Adriana vai trazer aqui, que Deus deu para ela, já é uma preparação para o culto de Páscoa. Então ouça, anote, fique atento e se prepare para domingo que vem. Glória a Deus. Eu estava pensando, perguntando ao Senhor, né, o que Ele está fazendo, o que Ele estava falando nesse tempo. E quando nós ouvimos essa convocação do jejum, e eu parei para pensar o significado do jejum, e a gente entende que o significado do jejum não é uma troca, não é uma barganha com Deus, é na verdade para a gente estar mais sensível para ouvir o Senhor. E quando a gente está sensível, quando a gente está em jejum, a gente pensa muito naquilo que Deus quer fazer, naquilo que Deus quer falar. Nossa atenção sai daquilo que é comum e foca naquilo que é o propósito. E veio algo muito forte ao meu coração, ao meu espírito, como se o Senhor dissesse assim: vocês são o meu povo. E o Senhor começou a me remeter os meus pensamentos ao Egito. Que o povo hebreu, eles estavam no Egito como escravos, né? Eles não entraram como escravos, assim como a igreja não foi colocada nessa terra, que a terra é o Egito. A igreja, quando ela entrou, quando o Senhor estabeleceu a igreja na terra, foi para que ela fizesse a diferença na terra, e ela vai voltar para Canaã, ela precisa de voltar para lá. Então ela entrou para que se cumprisse uma promessa na vida de José também. José foi um homem que, embora o Egito foi o lugar onde o Senhor o honrou e se cumpriu a promessa que havia feito sobre a vida dele, ele trouxe a sua família, foi um tempo muito especial. E então José olha para a sua família e diz assim: vocês vão sair daqui, porque isso aqui a gente só está de passagem, a gente come o melhor, vocês têm a melhor terra aqui dentro do Egito, vocês têm gados, vocês têm tudo, mas lembre-se, a gente vai sair daqui porque a gente tem uma promessa. E aí, então José fala para eles: quando eu morrer e vocês estiverem saindo, levem os meus ossos, porque embora aqui eu fui governador, aqui eu fui a pessoa mais rica, depois de Faraó eu fui o cara, mas esse lugar não me pertence, aqui não é minha casa, isso aqui não é a nossa nação. Quando vocês saírem, peguem os meus ossos e levem embora. E José morreu, a história se perdeu, ficaram só lembranças do que quem era Deus no tempo de José, e o povo começou a ter uma mentalidade de egípcio. Então o povo que era hebreu, então agora começa a se camuflar com os egípcios, e começa a se envolver com toda a cultura egípcia, com o trabalho egípcio, como se aquilo fosse deles. E o Senhor disse ao meu coração: vocês como igreja era para ser sal, mas agora está vivendo como egípcios, e está tentando promover a cultura da igreja, adequar a igreja com a cultura do mundo, e está errado. Por isso precisei eu tirar vocês de dentro do templo, para vocês olharem não para aquilo que vocês estão tentando promover. Posso dar templos bilionários, mas não é isso. Esse lugar não pertence, vocês não pertencem a essa terra, vocês não pertencem a essa nação. E aí o Senhor começou a falar ao meu coração, e que então o Senhor olha para aquele povo e fala: eu preciso resgatar, porque eles se perderam, eles estão sofrendo, mas acham que não. Eles estão escravos do Egito, mas eles acham que não, que está tudo normal. Então o Senhor manda Moisés, e Moisés começa a dar alguns sinais, né? Vem as 9 pragas através da vida de Moisés, era para mostrar para o povo quem era Deus, para eles se lembrarem quem era Deus. E quando começa a acontecer muitas coisas ruins, então o faraó dobra o peso da pressão sobre a vida dos egípcios, sobre o trabalho. E eles começam a ficar meio indignados com Moisés: Moisés, depois que você veio falando que Deus vai tirar a gente daqui, as coisas ficaram piores. E aí a gente ouviu murmuração de muita gente: está vendo? A igreja está sendo oprimida, está ficando pior, porque agora levantou um presidente que quer falar no nome de Deus, sendo que o papel dele não é religião, o papel dele é governar a nação. E eu nunca vi meu presidente, nosso senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, nunca vi ele falando de religião, eu ainda não ouvi. E aí o povo hebreu começou a murmurar e criticar Moisés, porque Moisés agora estava dando dor de cabeça para eles, porque achou que o povo tem que ser liberto, e isso só piorou a situação do povo. E agora a igreja está sendo isso e aquilo. E então o Senhor faz o povo largar todo o serviço, porque o povo hebreu trabalhava demais. Gente, as construções, as maiores mãos de obra que tinha no Egito foi tudo do povo hebreu.
E então o que faz? Deus separa um tempo, tira o povo hebreu das suas tarefas e fala para eles assim: agora vocês vão lá, vai preparar um cordeiro, vai escolher um cordeiro, vai preparar um cordeiro, vai matar o cordeiro, vai pegar o sangue do cordeiro, vai assar a carne do cordeiro. Pensa, olha um trabalho, é todo um caminho. Por quê? Depois que vocês comerem um cordeiro, vocês vão estar celebrando a Páscoa. Depois da Páscoa, detalhe, enquanto vocês preparam o cordeiro, vai estar tudo pronto, coloca roupa, coloca sapato, dorme montado, porque quando comer a Páscoa, vocês vão levantar e sair depressa do Egito. E então o povo começa sem fazer sentido. Hoje a Páscoa faz sentido para mim e para você, porque a gente tem a história lá de trás do povo hebreu, e depois a gente tem a história de Jesus, mas eles não tinham história nenhuma de Páscoa, nada, para eles não fazia muito sentido. E quando vem uma direção deles celebrarem a Páscoa, e diz assim, que todo mundo que aceitar e que entender aquele princípio, seja estrangeiro ou seja egípcio, se entender que aquilo é bênção para eles, também pode entrar e comer, e eles também serão livres. E então eles começam o preparo para a Páscoa. E quando a gente ouve uma convocação de jejum, eu entendi. Deus faz um jejum, convoca um jejum nacional e manda a igreja, cada um ir para dentro da sua casa, para preparar o que precisa ser feito no domingo que vem, que é a celebração mais importante do cristianismo, porque após a celebração mais importante do cristianismo, então haverá um comando: saia do Egito. Mas saia do Egito não é simplesmente não é sair da terra, é sair do governo da terra, é sair do principado de manipulação da terra. E veio forte ao meu coração, talvez não faça sentido para você, mas se ele mandou falar, pode ser que para alguém faça sentido, mas para mim fez todo sentido. E então quando o povo come a Páscoa e que o anjo da morte passa e que mata todos os primogênitos, então Faraó chega diante de Moisés e fala: some daqui com o seu povo. E é interessante que a palavra dá detalhes e fala que quando eles saíram do Egito, eles saíram muito ricos. Eles levaram, os egípcios entregaram para o povo hebreu todo o ouro, toda a prata. Eles saíram muito ricos. Não sei se faz sentido para você. A gente não está buscando bens, a gente não está buscando nada, mas é como se Deus dissesse assim: se vocês me obedecerem, se vocês me ouvirem, se vocês comerem a Páscoa, se houver arrependimento, se houver quebrantamento, haverá o livramento, vocês deixarão de ser escravos, vocês não vão viver debaixo desse domínio. A partir do dia da Páscoa, o dia que comerem a Páscoa vai ser o divisor da história. Antes e depois da Páscoa, passar a Páscoa deixa de ser escravo, deixa de ser dominado para ser dominador. E quando você deixa de ser dominado, quando a igreja deixar de ser dominada pelo Egito, achando que está tudo certo no Egito, então ela passa a ser aquela que vai dominar as regiões celestiais. Mas ela não sairá com mão banana, ela não sairá com medo de crise. O Senhor dará ordem ao Egito: entrega para eles, entrega os potes de ouro, entrega as joias, entrega os bens. E o Senhor ainda diz: andarão no deserto. Eles andaram no deserto, a roupa não se desgastou, o sapato não acabou, não faltou comida, não faltou sequer uma provisão. E o Senhor está nos desafiando, porque o povo, quando ficou dentro do Egito, eles acabaram se identificando com os egípcios. Mas o Senhor vai nos tirar, e nós seremos marcados nesse tempo pela Páscoa, o tempo que o Senhor tirou a igreja do Egito. E a igreja precisa de perder a cabeça de egípcio, a igreja precisa retomar a sua identidade. Nós somos o povo hebreu. E aí Faraó vai se arrepender de ter dado toda a riqueza, de ter liberado, e quando ele vir atrás, Deus vai fazê-los afogar no meio do mar, porque nós somos o povo escolhido do Senhor. Todo aquele que se arrepender, todo aquele que entender a visão do Senhor, vai mergulhar e vai viver o maior e o melhor tempo da igreja do Senhor na face dessa terra. Os que tinham mentalidade de egípcio reclamaram no meio do caminho, mas os que tinham a identidade firmada de hebreu, ele dizia assim: uau, eu não vejo a hora de chegar, porque a terra que foi separada para mim é a melhor que existe. E o tempo passou, eles viram
milagre no deserto, não faltou comida, não faltou riqueza, não faltou provisão. E o melhor, quando eles olharam para a terra, diz: essa é a terra que mana leite e mel, e deles nós somos uma geração bendita. Então não tenha medo, porque quando o povo hebreu saiu do Egito, nenhuma enfermidade os acompanhou. Nenhuma enfermidade, nenhum deles saiu doente, nenhum deles adoeceu, nenhum deles ficou pobre. Era pobre quando estava no Egito, mas quando saiu do Egito, saíram que quase não aguentavam carregar as riquezas. Nenhum deles saiu desamparado, todos eles saíram debaixo do respaldo do Senhor. Então prepare a tua Páscoa. Esse domingo de convocação é o domingo que o Senhor está dizendo: prepare a Páscoa. Não simplesmente acordem domingo que vem e celebrem a Páscoa. Preparem para a Páscoa, quebrantem o coração, se humilhem, busquem a presença do Senhor, creia na palavra que eu estou dizendo, creia na direção que vem da minha parte. Clamem, levantem pelas madrugadas, ergam altares de adoração, façam decretos. Lembre-se dos princípios que vocês perderam, porque o Egito fez o povo hebreu perder a cultura de princípio. E hoje, como a palavra que o apóstolo leu, a gente tem quebrado o princípio como se fosse a coisa mais normal. Quebra esse princípio de autoridade, por isso atrai para si o pecado da rebelião. Quebra-se muitos princípios, todos os princípios a igreja tem quebrado como se fosse uma coisa muito comum. Me lembro quando foi feito o impeachment da nossa presidente Dilma, o meu coração ficou indignado, e teve gente que olhou para mim e falou: é um direito nosso. Eu falei: mas a palavra não me dá direito de me levantar contra nenhuma autoridade, não importa se ela parece bem para mim ou se ela parece má para mim, porque talvez você está olhando o nosso discurso e está dizendo: é porque vocês são direitistas, é porque vocês são Bolsonaro. Ei, eu sou cristã, filha do Deus Altíssimo, e não importa o nome da pessoa que está na autoridade, o que importa para mim é o que Deus escreveu para mim na palavra. E quando a igreja se levantou, porque o Egito disse que precisava de ir para as ruas para pedir impeachment, o Senhor disse para mim: quantas vezes Davi chamou o povo para fazer rebelião contra Saul? Quantas vezes? Nenhuma, Senhor. A minha presença estava com Saul? Não, Senhor. E quem removeu Saul? Foi tu, Senhor. Então assim eu farei todas as vezes que for necessário. Não quebre princípio, porque todas as vezes que você quebrar princípio, você vai entrar debaixo de maldição. A maldição vai alcançar a tua casa. E não importa o nome de quem Deus colocou para governar essa nação, o que vir dela e que não fere o princípio da palavra, a gente vai se submeter, porque a gente vai olhar para ela como o Senhor que o estabeleceu. E a igreja começou a ter mentalidade de Egito. A onda vai para a direita, a igreja vai para a direita. A onda vai para a esquerda, a igreja vai para a esquerda. A onda agora é showzinho, a igreja faz showzinho. A onda agora é modinha, a igreja faz modinha. Ei! Deus coloca todo mundo dentro de casa e fala: agora eu vou restaurar a identidade do meu povo. O meu povo é diferente do povo egípcio, o meu povo é hebreu. Grave isso. Se o teu coração entender o que Deus está falando com a gente nesse tempo, a história da tua casa não será mais o mesmo. Porque a igreja não é isso que vocês estão vendo, parte. A igreja é a minha casa, e ela começa em mim. E de acordo com a minha postura dentro da minha casa, então ali o nome do Senhor é estabelecido. Não ouça essa palavra como: tá vendo que Deus... Gente, eu já ouvi isso muito. Tá vendo o que Deus falou para a igreja? Não fala assim. Traz as coisas para a primeira pessoa. Tá vendo o que Deus falou para mim? O que fez a gente como igreja se perder: a igreja não está ouvindo. Deus está falando. Deus, eu não estou ouvindo, me perdoa. O Senhor está falando, mas eu não estou ouvindo. Porque a igreja não é uma multidão de pessoas. A igreja são pessoas individuais. Essa palavra Deus está falando para mim. Essa palavra Deus está falando para você particularmente. Não é para o teu marido, não é para a tua esposa, não são para os teus filhos. É para você e para mim. Restaure o altar. Prepare o cordeiro, porque domingo tem Páscoa. Domingo vai ser marco de libertação. A partir de domingo, o Egito vai chegar e vai falar: leve embora. É ouro que você precisa? Tome o ouro. É o que você precisa? Some, vaza. As cadeias da escravidão, as correntes da escravidão, Deus está quebrando de sobre a igreja. Eu acredito que teve hebreu que ficou no Egito, que
que não quis acompanhar Moisés. Eu acredito. Assim como eu acredito que teve egípcios que falou: ei, vou com vocês, estou nessa. Estrangeiros que estavam lá e disse: também faço parte. Escolhe o lado que tu quer ficar e pega esses 7 dias. Faltam 7 dias. Pega esses 7 dias e se prepara. Jejua, busca a face do Senhor, porque esse é um tempo que Deus separou para fazer com que o povo dele vivesse a melhor e a maior, a mais extraordinária, a mais poderosa, a mais marcante história de toda a igreja na face dessa terra, em nome de Jesus.